Nesse vídeo falarei aqui sobre o indicador, o elemento indicador multistate, o multistado. Então nós já vimos ele, mas eu vou falar um pouco mais agora no detalhe. Então quando eu pego um multistate indicator, um indicador de multistado, quando eu coloco ele aqui, se eu dou duplo clique nele, então ele vem como padrão selecionado para bit, né? E obviamente, então seria dois estados, 0 e 1, né, para bit. E nós fizemos isso, aí você associa, né, como ele é um indicador, associa uma lâmpada, como nós já fizemos aqui, ó, só mostrando, né. Você vem aqui, você pode vir associar uma lâmpada, então apagado, estado aceso, como já fizemos, ok? Então, porque a gente quase não mexeu em alguns ajustes desses principais, porque ele já vem como bit, como default, ok? E assim nós vamos trabalhando que nós fizemos isso aqui, olha, né? Ó, acerta o stretch, o modo stretch mode, né? Ok, você pode ver isso em vídeos anteriores, então todo esse, mas assim, já assumindo, né, como vem como default, ele sendo bit e dois estados. Mas assim, o que acontece é que ele o próprio nome diz, ele é um indicador de multistado. Multistado não é só apenas 0 e 1, né? Então você pode configurar diferente. Então por isso que nesse vídeo quero falar um pouco mais sobre ele. Então eu fiz aqui já preparar para não ficar demorando, né? Porque já tem um entendimento como se pega os elementos, tal, tudo coloca. Então eu coloquei aqui, olha, você pode vir ver aqui, ó, um indicador multistado aqui, ok? Eu coloquei aqui um indicador numérico, né? Só porque esse aqui vai estar associado a uma word, então a mesma word, o valor vai mostrar aqui, né? Então pode ver que eu retirei ele então do modo bit, né, que vem como padrão, coloquei ele para uma word, obviamente, associando 10 estados, eu estou associando aqui, e coloquei ele a word 1, né, memória interna word 1, ok? E aqui eu só peguei, fiz um retângulo, então eu fui. Se você ver aqui o que eu fiz, para cada estado, né? Então, venho aqui no estilo, para o estado 0 eu escolhi a cor preto. Coloquei ela aqui fixa, cor fixa, não é gradiente, não é um gradiente. Olha, marrom, para cada estado eu associei uma cor, então dependendo do valor daquela word, ele vai mostrar, né? Então eu fiz assim como se fosse a tabela de cores para resistores, do código de cor de resistor. Então né? Então eu vou mostrar para vocês. Então eu associei para fazer multi-estados agora, são 10 estados, né? Eu associei 10 estados sendo de 0 a 9. Eu associei aqui a essa word e a cada estado eu mudo a cor, né? Respeitando o código de cores dos resistores, só para como exemplo aqui, ok? Então a gente tem aqui nessa aba main esse acerto dos estados, ok? E definição do endereço. Em style, né? Eu escolhi aqui a cor, não sendo um gradiente fixo. Você pode fazer um blink, se ele quiser que aquele estado pisca, você deixa ele como blink e ele vai piscar, ok? Deixa aqui como blink só esse aqui, ok? Só explicando. Aqui no texto, você vai colocar para cada estado, você pode colocar o texto, então você muda, né? Dependendo do fundo que você pode corrigir a cor, que nem o preto não poderia ser preto, então ficou a cor branca aqui definido. Então só tamanho, tudo você define do texto, que vai aparecer para cada cor, ok? Em Picture, a gente não associou a nenhuma figura, porque eu escolhi só os retângulos aqui simples, né? Só para mudar a cor. Aqui depois eu vou explicar mais. Aqui no último as coordenadas, né? E o tamanho do retângulo ou quadrado e a posição que ele está na tela, na posição X e Y da tela. E aqui eu vou explicar depois essa aba, o que seria esse invisível, né? Para tornar o elemento visível ou invisível, né? Você pode associar um endereço aqui, depois eu vou explicar. Mas agora, aí também o que eu coloquei? Eu coloquei aqui um botão de incremento associado àquela word 1, a word que está associado aqui, que está associada aqui também, olha lá, sou word 1, né, para eu ver o valor da word 1. Então o multistado está associado à word 1, então eu faço o incremento na word 1 e o decremento na word 1. Nós já vimos o botão
incrementa e decrementa, então fiz do mesmo jeito lá. Aí associei essa figura, né? Fui lá na biblioteca de sinais e símbolos aqui, de figuras. Associei, coloquei stretch, aquela coisa toda que a gente vem. Coloquei aqui o style invisible, né? Que é o contorno invisível, tal, para ficar só o botão em destaque. Associei aqui a word que eu estou falando. Então é um botão incrementa ou decrementa para a gente ver esses números tá mudando esses números. Então vamos aqui só para ver como é que está a apresentação. Essa apresentação não tem macro nenhuma associada a ela, porque, olha só, eu estou com o número 0, é a cor preta, né? Para quem sabe código de cor. Aqui eu só dou um incremento, então ele vai para o número 1. O número 1 é um estado marrom que eu coloquei, associei marrom, mudei como é marrom, mudei o texto para branco e tal. Vou para o próximo. O número 2 representa a cor vermelha no código de cor. Então, o fundo vermelho eu coloquei branco no texto. Okay? Então você vai, e aí você pode ir decrementando aqui também, voltando, né? Na mesma word, na word 1. Então aqui eu represento, ó, você vê, a cor laranja eu coloquei como blink lá, né? Então lá como blink você tem a opção de fundo, depois vai piscar, com que cor que você quer que pisca ali também. Eu só deixei o blink para vocês verem, né? Que você pode também dar esse efeito, mas aí você tem que ver a cor de fundo na hora que ele pisca, tá? Porque essa é a cor normal laranja, mas quando você pode trocar isso, esse efeito lá no blink, você colocar o fundo que pisca da cor que você quiser. Ok, então ele está associado à propriedade blink. Ó, o 4 é a cor amarelo, é um amarelo, ok? Então eu deixei o texto preto. O 5 é o verde, o 6 é o azul, o 7 é o violeta, exatamente conforme o 8 é o cinza, o 9 é o branco e acabou, porque vai de 0 a 9 o código de cores, ok? E aí eu posso voltar. Ok? Então, essa é a apresentação de um botão de multi-estado, então. Então, como eu expliquei, quando você pega o multi-estado aqui, ele vem como bit para duas coisas, como padrão, mas você pode, né, implementar ele, que nem se você depende da aplicação, isso já começa, já vai da imaginação de cada um. Você pode vir aqui, dependendo do estado de uma automação que você está fazendo, mostrar textos, né, diferentes, dependendo do conteúdo que tem um registro, né, mostrar. Então, assim, dá para fazer bastante coisa. Então, ele é um botão, esse aqui, ele é um indicador, né, desculpa, um indicador multi-estado. Então, você pode ser só 2 estados, padrão com o bit, mas pode associar o Word. A partir do momento que você associa o Word, você tem muitos estados que você pode representar de diferentes formas, né? Efeitos também. Você poderia, para cada estado, você colocar uma figura, né? Associar uma figura ao estado também, ok? Sem problema nenhum, como aqui, né? Estou no estado que eu coloquei o blink lá, acho que foi aqui no laranja, né? Posso tirar o blink aqui, né? Para não piscar. Mas aí no estado laranja, um exemplo, né? Eu queria associar uma imagem, né? Qualquer. Ó, aí, como eu tenho aqui todos os estados multi-estado, eu posso, a cada estado, né, eu associar, né, o estado 3 aqui no caso só, né? Aí eu posso associar cada estado, associar figuras, né? E aí eu troco, não seria mais o retângulo lá, posso arrumar para colocar sinalizações diferentes para cada estado, né? Só mostrando quais são os recursos que podemos fazer, né? Posso trabalhar com as figuras, e aí como ele é multi-estado e tenho 10 estados aqui, então cada estado eu posso estar representando figuras diferentes aqui, ok? Só para entender essa parte. Essa parte que ficou de eu explicar é o seguinte: você tem uma propriedade aqui de tornar ele visível ou invisível, né? E eu vou mostrar isso. Primeiramente, eu venho aqui, eu quero que, só para mostrar melhor aquela propriedade de invisível, eu tenho um indicador e eu estou mostrando ele como um número decimal. Eu quero mostrar ele como binário e vou mostrar só as casas, porque vai de 0 a 9,
só 4 dígitos binário é possível só para eu ver um número binário, né? O que eu estou fazendo aqui, estou fazendo só o efeito aqui, né? Só mostrando o número 0, número 1 em binário, né? Ali, por enquanto, é só isso, ok? Então vamos aqui para o estado 3. O blink é não, né? Acho que é isso que eu só. Ok. O estado 3 é blink não. Só ver se está certo, tá no padrão que eu tinha deixado. Isso, ó, sem montar o blink, tirei o blink. Agora eu vou mostrar aquela propriedade. Então, na propriedade aqui, a condição de operação, ok? Eu associo aqui um endereço para que, dependendo do estado desse endereço, se ele for 0 ou 1 estar invisível ou não, então eu escolho aqui qual é o endereço que eu estou, qual o registro que eu estou usando lá para mudar os valores, né, no multistado. É a minha word 1. Só que aqui, então, a minha word 1 aqui é bit, tá? Representação bit. Então o bit 0 dessa word 1 se eu mudar o bit 0, se ele é 0 ou 1, ou bit 0, né? Se o bit 0 pode ser 0 e 1. Quando ele for 0 vai estar invisível e quando ele for 1 ele vai mostrar. E eu posso fazer o inverso também. Mas olha, vamos partir assim, porque o que muda a propriedade? Essa aqui, se vai ser bit 0 é invisível ou bit 0 é visível. Então, primeiro eu estou associando no padrão aqui que o estado de invisível é 0, então o bit é o 0, né, daquela word. Então vamos, a única coisa que eu fiz essa mudança aqui, a única mudança que eu fiz foi essa. Então vamos aqui, ó. Olha, ó, o bit 0 não tá 0 agora, então está invisível. Então você pode controlar alguma coisa que controle a visibilidade, né, e até do estado, né, ou do elemento todo, né, mas ó, aqui no caso é por estado, né, porque se eu coloquei o conteúdo 1, por coincidência, esse primeiro bit é 1, então ele fica visível, ok? O bit 2, o número 2, o bit 0 o primeiro bit aqui é 0, então ele fica invisível. E assim vai indo, né? Então ele vai variar, vai ser um visível e um invisível, ok? Aí termina e volta. Então, porque aquele eu associei um bit, né, para controlar se é visível ou não. E aí você pode mudar aqui agora também. Eu posso mudar para você ver, quando eu comecei com um bit era 0, ele estava invisível, né? O primeiro. Agora eu quero que o invisível seja o nível 1. Então vamos rodar agora. Olha lá. Então agora o invisível é 1, então o 0 apareceu. Contagem 1, olha lá, invisível. Bit, olha lá, o primeiro bit 0 é quando for 1 ele é invisível. Então é isso que aquele parâmetro, aquele segundo muda, né? Se vai ser invisível em 0 ou em 1. Mas se você direciona lá um bit, né? Um bit, então, se aquele bit é 0, ele não vai aparecer. Se você colocar um elemento por fora, né, que representa o bit, não esse, né, que nem eu coloquei um elemento, né, do próprio elemento do conteúdo que eu estou usando, mas se eu associar aqui a um outro registro, um bit, então se aquele bit, só para controlar, porque eu não quero que o elemento, o multistado, o indicador multistado seja visível ou invisível, quando esse bit, ó, bit 2, 0. Ok? E aqui eu vou só colocar, um elemento para que ele muda o estado, né? Vamos lá colocar um momentâneo. Um botão momentâneo, só associar aqui então o 2.0, né? Então eu associei lá o bit, ó, ao 2.0. E aqui ele vai ser invisível quando está em 1, né? Então olha só como que funciona aqui, como vai fazer. Ó, tá tudo visível, mas se eu aperto, como é momentâneo, ele fica invisível, né? Seja o número que for, porque ele tá controlando se é visível ou não por esse bit aqui. Então, eu poderia ser retentivo, quando aperto ele eu não enxergo mais nada, ou só
Só dando um exemplo aqui para vocês verem como que... Então, esse é um recurso, né? Essa aba é um recurso para controlar, se você quiser, se ele seja visível ou não visível, ok? Normalmente, por padrão, não trabalha com isso, e normalmente o estado invisível está em off, que vem, né? Vem desse formato, ok? Então é isso. Conclui, a gente só viu mais detalhe nesse vídeo, mais detalhes sobre o indicador multistado. Agradeço a atenção.